Sorry ass DJ. Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a continuação da aula da semana passada. A gente está na aula 119 e 120 e a gente vai continuar parte da aula que ficou sem fazer. Mas antes da gente começar a aula, eu quero fazer um convite. Nós estamos no mês de outubro, mês das crianças. E eu gostaria de fazer um convite pedindo para que vocês mandem para mim uma foto no meu WhatsApp de quando vocês eram pequenos. É opcional, manda quem quer, mas eu gostaria que vocês me enviassem, porque na próxima aula teremos surpresa. Vamos combinar que vocês vão enviar para mim até quarta-feira, porque eu preciso fazer a surpresa que vai ser colocada na próxima aula. Espero que todos participem, vou adorar ver vocês pequenos. Beijos e agora vamos para a aula. Bom dia, turma, vamos para mais uma aula de matemática, continuação da aula da semana passada. Nós paramos no exercício 3 da página 83. Então, nós vamos ver este gráfico de pizza aqui que a gente vai desenvolver. Eu vou ler o exercício com vocês. O gráfico a seguir apresenta os desenhos animados preferidos entre 60 crianças no ano de 2019, o ano passado. Desenhos animados preferidos entre as crianças em 2009. Então, veja que eu tenho 5 desenhos. Em verde estão os Jovens Titãs, em laranja o Ben 10, em rosa o Mundo de Greg, em amarelo Acampamento de Verão e em azul Masha e o Urso. Então, virando a página, na página 84, ele pede o seguinte: responda às questões. Que fração do total de crianças corresponde a cada um dos setores? Setores são os pedacinhos aqui coloridos. Eu sei que 20 crianças escolheram o Ben 10 como desenho favorito, né? Só que eu preciso saber que aqui dentro eu tenho 60 crianças, que foram 60 crianças que foram entrevistadas, foram pesquisadas, ó, 20, 30, 40, 40 mais 20 dá 60. Só que das 60, 20 escolheram Jovens Titãs, 15 escolheu Ben 10 e assim sucessivamente. Os Jovens Titãs, ele representa 20, foram 20 pessoas que escolheram esse desenho. Então, das 60 pesquisadas, 20 escolheu os Jovens Titãs. Essa é a fração, só que ela não é a mais irredutível possível. Então, a primeira coisa, eu posso cortar esse zero com esse e transformar a minha fração em 2/6. Ainda ela não é irredutível, porque ainda eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. E dividindo 2 por 2, eu sei que dá 1 e aqui dá 3. Então, a cada 3 crianças, uma escolheu os Jovens Titãs como desenho preferido, certo? Do Ben 10. Do Ben 10, 15 crianças das 60 pesquisadas. Isso também eu consigo reduzir. Eu não consigo dividir 15 por 60, mas eu consigo simplificar isso aqui por 5. Se eu simplificar isso aqui por 5... eu vou chegar em cima em 3 e embaixo em 12. Mas ainda não é a mais irredutível. Eu ainda consigo dividir isso aqui por 3, tanto em cima quanto embaixo. Eu poderia ter dividido tudo por 15, ó, 5 vezes 3, 15 que daria. Mas se a gente não chega a um número grande, a gente vai dividindo até chegar na última fração irredutível. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então, a cada 4 crianças, uma escolheu o Ben 10 como desenho preferido. Aí, a gente tem o desenho do Mundo de Greg. No Mundo de Greg, a gente tem 10 crianças que escolheram dentre as 60 pesquisadas. Eu consigo de novo cortar este zero com esse e eu tenho 1/6, que já é a fração mais irredutível.
Então, de seis crianças, uma criança escolheu o mundo de Greg como desenho preferido. No acampamento de verão, a gente tem na cor amarela 10 crianças dentre as 60. É a mesma fração do mundo de Greg. Então, eu posso cortar aqui e aqui, já sei que vai dar um sexto. Tanto no acampamento de verão quanto no mundo de Greg, eles escolheram, teve a mesma preferência, né? O mesmo número, a mesma fração. Na Masha e o Urso, eu tenho 5 crianças dentre as 60 que preferiram a Masha e o Urso. Então, eu consigo dividir isso aqui por 5, em cima e embaixo, e 5 dividido por 5 dá 1, e 60 dividido por 5 dá 12. Então, a cada 12 crianças pesquisadas, uma escolheu a Masha e o Urso, certo? Vamos para o exercício B. Para resolvermos o exercício B, a gente precisa das respostas do exercício A. Então, ele fala assim na B: quais foram os ângulos utilizados na construção de cada setor? O que ele quer saber? No gráfico, que é o gráfico de pizza do exercício anterior, ele quer saber qual é o tamanho, o grau, a abertura de cada pedacinho quando foi construído aquele gráfico. Então, vejam aqui que nós temos nos Jovens Titãs, no exercício 1, a resposta foi dada, foi 1/3, não foi? 1/3. A cada 3 crianças, uma escolheu Jovens Titãs. Como a gente sabe que o gráfico de setor, ele é uma circunferência, e a circunferência tem na sua totalidade 360 graus, eu vou multiplicar por 360, certo? Na aula passada, eu falei para vocês que a gente poderia colocar 1 aqui embaixo, multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Temos uma outra maneira de resolver que eu vou explicar aqui na aula de hoje. Ao invés de multiplicar o de cima pelo de cima, colocar o 1 embaixo e multiplicar o de baixo pelo de baixo, a gente pode fazer o contrário. Pegar o 360, dividir por 3 e o resultado multiplicar por 1. Então, 360 dividido por 3 dá 120. E 120 vezes 1 vai dar 120. 120 graus, que é a abertura do gráfico dos Jovens Titãs, certo? Se você pegar o transferidor, ele tem que dar 120 graus lá no gráfico, tá bom? Essa é a abertura. Do Ben 10, eu tenho no exercício anterior que uma criança dentre 4 escolheram o desenho do Ben 10 como preferido. Se eu for querer saber quanto que é o grau da abertura daquele gráfico que foi feito na aula anterior, eu vou multiplicar por 360. A mesma coisa. Ou eu multiplico o de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo, ou eu divido 360 por 4 e multiplico por 1. 360 dividido por 4 dá 90. E 90 vezes 1 dá 90. Então, a abertura é 90 graus. No mundo de Greg, a gente viu no exercício anterior que uma criança das 6 pesquisadas gostam do mundo de Greg. Se eu quiser abertura, multiplico por 360, certo? Para descobrir, divido pelo de baixo, depois eu multiplico pelo de cima. 360 dividido por 6 dá 60, vezes 1, 60 graus. É a abertura do gráfico do mundo de Greg. No acampamento de verão, eu tenho a mesma coisa, não é um sexto de 360? Lembra que deu o mesmo resultado? Se eu dividir o 360 por 6 vai dar 60 e multiplicando por 1 vai dar 60. São iguais. E na Masha e o Urso, a cada 12 crianças, uma escolheu a Masha e o Urso. De 360 graus, eu vou descobrir a abertura do meu ângulo. Eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 360 dividido por 12 dá 30. Vezes 1, a abertura do meu gráfico é de 30 graus, certo? O gráfico já está pronto, a gente não precisa resolver.
Bom, no exercício C, ele fala o seguinte: juntando exatamente 2 desenhos preferidos, podemos ter metade do total das crianças? Vejam aqui, ó. Primeiro, a gente tem que lembrar quantas crianças tinham na pesquisa. Não eram 60 crianças? Eram 60 no total que foram pesquisadas, 60 crianças. A metade de 60 é pegar os 60 e dividir por 2. A gente sabe que é 30 crianças, certo? Eu quero saber, se eu pegar 2 desenhos no gráfico, eu tenho exatamente a metade das crianças? Vamos ver, se eu pegar os Jovens Titãs mais o Mundo de Greg, não dá 30? Dá. E se eu pegar o Acampamento de Verão mais os Jovens Titãs, também dá 30. Então, eu tenho 2 possibilidades de dar a metade das crianças em 2 desenhos. Vou escrever isso. Finalizamos o exercício C. No exercício 4, temos um gráfico de colunas e ele fala o seguinte: foi feita uma pesquisa com os alunos de uma sala do 6º ano para saber onde passariam as férias de final de ano. O resultado está no gráfico a seguir. Então, veja. O meu título aqui do meu gráfico é férias. Eu tenho no eixo das ordenadas aqui a quantidade de alunos e no eixo das abscissas aqui os lugares onde passariam as férias. Então, eu tenho no litoral brasileiro, no interior brasileiro, em casa e fora do Brasil, certo? Então, a minha primeira pergunta, que é a pergunta A, ele fala o seguinte: quantos alunos haviam na sala de aula em questão? Veja que cada um fez uma escolha. Então, eu tenho 15 que escolheram no litoral brasileiro, 10 que escolheram no litoral, no interior brasileiro, 10 que resolveram ficar em casa e 5 que vão passar fora do Brasil. Então, vamos juntar esses dados. Então, somando, eu consigo achar que foram pesquisados 40 alunos. Já na letra B, eu tenho quantos alunos foram passar férias no Brasil. Fora do Brasil, eu só tenho 5. Então, para eu encontrar essa conta, eu faço os 40 pesquisados, menos 5 que vão passar férias fora do Brasil. Quem vai ficar no Brasil são 35 alunos. E na letra C, a minha pergunta é: quantos alunos irão passar as férias fora de casa? Então, fora de casa, eu tenho 10 alunos. Então, se eu tenho 40 pesquisados, menos 10 alunos que vão passar férias fora em casa, eu tenho 30 alunos que vão passar férias fora de casa, inclusive os que estão fora do Brasil, né? E na letra D, última, a minha pergunta é: qual a altura do retângulo que representa o número de alunos que irão passar férias fora do Brasil? A altura não é para medir em centímetro, é para medir em unidades. Veja que vai até o 5. Então, eu tenho 5 unidades. Certo? Vamos para o próximo. Bom, o último exercício da aula é um gráfico para a gente analisar. Ele fala o seguinte: número de escravos imigrantes em São Paulo em 1872 até 1877. Bom, veja que eu tenho aqui o gráfico do número de imigrantes está em azul e escravo está em vermelho. Veja que o número de imigrantes, ele vai crescendo conforme o número de escravos vai decrescendo, certo? Então, vamos ler aqui. Com base na análise do gráfico, é correto afirmar
que a razão entre o número de escravos e o número de imigrantes será que a barrinha do número de escravos em relação à barrinha do número de imigrantes é constante no período de 1875 a 1877? Então, veja que 1875 até 1877, ele não é constante, seria constante se a diferença entre uma barrinha e outra fosse igual. E veja que ela cresce, aqui ela decresce bastante e aqui ela decresce pouco. Então, a gente não precisa nem fazer conta para saber que isso não é constante. Então, já vamos descartar a letra B. A letra A. A letra B é crescente no período de 1872 a 1877? Então, veja, no período de 1872 a 1877, será que a razão entre um e outro é crescente? Se fosse crescente, os escravos também cresceriam. E não é verdade. Os escravos sobem, há um crescimento e depois há um declínio. E os imigrantes, ele tem praticamente uma constância aqui, na verdade, veja, ele cresce muito pouquinho e continua crescendo. Então, não é verdade que é decrescente. Aqui do escravo, que ele é crescente e depois ele decresce. Vamos para a letra C. É decrescente de 1872 até 1877? Também não é decrescente, porque aqui ele cresce no escravo. E os imigrantes é crescente, então não é verdade. É decrescente no período de 1874 a 1877? Vamos ver, 1874 a 1877, ele é decrescente um em relação ao outro? Veja que os imigrantes, eles crescem enquanto os escravos decrescem. Então, é verdade, há uma razão entre um e outro. Enquanto um há um declínio, o outro há um aumento. Então, é a letra D. Vamos só conferir. Constante no período de 1873 a 1875? De 1873 a 1875 não é constante. Veja que aqui cresce muito pouquinho, aqui cresce bastante, e aqui decresce bem pouquinho, e aqui decresce bastante. Se fosse constante, o crescimento e o declínio seriam na mesma proporção. Então, é a letra D. Para justificar isso, eu vou escrever, tá bom? Vou tirar aqui. Finalizamos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar algumas adicionais para vocês resolverem e vocês conferem no link de resposta. Beijos, fiquem com Deus e vê se manda foto, hein? Por favor, tô aguardando. Tchau!